ler comigo aqui em Lucas, capítulo de número 22, no versículo 19. Lucas 22, versículo de número 19, diz-nos a palavra: e ele, tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, esse texto bíblico trata da celebração que Jesus realizou com seus discípulos, da Páscoa, e introduziu a ceia. A Páscoa era celebrada no mês de abril. Nos primeiros 14 dias do mês de abril, os judeus faziam esta comemoração. Era uma comemoração, uma festa muito grande, porque recordava, fazia o povo memorizar o que havia acontecido no Egito. No Egito, na última das pragas, das 10 pragas que Deus enviou ali para libertar o povo do Egito, que estava no cativeiro, a última praga era uma praga de morte e de vida. Morte para aqueles que não observavam os mandamentos expressos por Deus através de Moisés, e vida para aqueles que obedeceram. A mensagem era que eles deveriam separar um cordeiro, sem mancha, sem qualquer mácula, e assasse aquele cordeiro completamente. O sangue do cordeiro eles deveriam marcar os portais da entrada da porta e janelas, e depois assaria o cordeiro e comeriam aquele cordeiro já com as suas vestes preparadas para uma viagem. Era para comer o cordeiro com ervas amargas. O mandato de Deus era muito claro, e ele dizia: porque à meia-noite eu vou passar pela terra do Egito, e todas as casas que estiver marcada com sangue na porta e nas janelas, eu passarei sem que aquela casa sofra qualquer prejuízo. Mas a casa que eu vier e não estiver marcada com sangue, então o primogênito daquela família será morto. E assim como Deus havia dito, aconteceu. Até o primogênito de Faraó morreu. Foi um momento crucial, porque todo o país estava lamentando o luto pela perca dos primogênitos. Mas a casa que tinha sangue, então o anjo da morte passava por ela, saltava ela, ia para a casa que não tinha sangue, ele matava o primogênito. Com esta situação, fora dado então ao povo de Israel a responsabilidade de todos os anos celebrarem a festa da Páscoa. Eles matavam um cordeiro, comiam aquele cordeiro assado com ervas amargas, calçado os seus pés com as sandálias, vestido a roupa para a viagem e com o seu bordão na mão. E sempre o primogênito da família, na hora da celebração, fazia a pergunta: o que vem a ser isto? Ou o que é isto? Que culto é este que vocês celebram? E então o pai explicava para toda a família o motivo daquela celebração. Porém, havia algo interessante em tudo isto. Era que aquele sacrifício do cordeiro estava apontando para um sacrifício permanente.
aquele cordeiro da Páscoa era apenas uma sombra, um tipo daquilo que haveria de ser feito e realizado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era isto o significado. Agora Jesus está com os seus discípulos e ele quer celebrar com eles esta festa da Páscoa. E ele manda os discípulos a uma cidade e diz: olha, ao entrar na cidade vocês vão encontrar um homem que está levando um cântaro d'água. Segui e pergunte para eles aonde está o aposento alto que hei de celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Isto era o que eles tinham que fazer. Eles encontraram o homem que levava o cântaro e disse para eles, e o homem então lhe mostrou o lugar. Quando chegou a noite, Jesus então vai para aquele lugar onde os discípulos já previamente haviam preparado. E eles comeram a Páscoa. Após comer a Páscoa, então Jesus começa a instituir a ceia. Aí Jesus lança a mão de dois elementos, pão e vinho, e começa a distribuir com seus discípulos. E disse: tomai dele todos. Dá o pão para eles, ele diz: fazei isto em memória de mim. Aí ele pega o cálice com o suco de uva e disse: tomai dele todos, este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E eles então repartem de si, e eles participam ali daquele momento. Jesus disse que eles deveriam fazer isto em memória. Fazer isto. E esta questão do fazer isto está no imperativo. Jesus não está dizendo: quando vocês puderem, faça isto. Quando vocês quiserem, faça isto. Não. Ele está trazendo num peso de mandamento. Faça isto. Faça isto. Faça. Assim como eles celebravam a Páscoa recordando o cordeiro que foi morto, Jesus está dizendo: olha, quando vocês participarem do pão e do vinho, que é a ceia, vocês estão recordando de mim. São momentos recordativos, são momentos memorativos. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Agora, fazer isto, por que fazer? Por que devemos fazer isso? Primeiro, porque é um mandamento, é uma instituição divina. O próprio Jesus instituiu a celebração da Santa Ceia. A igreja cristã, ela celebra somente duas instituições: a ceia e o batismo. A ceia e o batismo. Então Jesus mandou fazer, e não fazer é estar em aberta desobediência a um mandato que ele mesmo determinou. Então o que nós fazemos ao celebrar a ceia é simplesmente obedecer um mandato que Jesus deixou para toda a igreja: fazer isto. E como nós queremos cumprir com este conselho imperativo de Jesus, nós estamos então celebrando este mandamento no conselho do Pai, por mandamento do Filho, e nada mais pela confirmação do Espírito Santo. A igreja vem celebrando ceia. Por exemplo, hoje nós estamos neste ano de 2022 celebrando a 12ª ceia, porque nós celebramos de mês a mês. Há umas outras igrejas que celebram de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, de ano em ano. Não estamos aqui colocando em tela de juízo qual é o mais apropriado. Estamos simplesmente colocando em tela de que o interessante é obedecer a Deus. Porque se celebra de ano em ano, também faz isto em memória de Jesus.
Se celebra de 6 em 6 meses, também fazem isto em memória de Jesus. E se nós estamos fazendo de mês em mês, também estamos fazendo em memória de Jesus. O importante é fazer aquilo que Jesus ordenou a você e a mim que devemos fazer. Devido à sua inauguração histórica, por isso é o porquê de fazermos. Jesus celebrou a ceia inaugural com os seus discípulos. Sucessivamente, os discípulos também foram a seu devido tempo. A Bíblia fala em Atos que no partir do pão, a Bíblia diz que Paulo chegou em uma cidade e começou a pregar. Era um culto de ceia, partir o pão, ele continuou a pregar e entrou madrugada dentro. A igreja primitiva, ela celebrava a ceia, não digo de 30 em 30 dias ou de 6 em 6 meses, mas eles celebravam. Jesus inaugurou com os seus discípulos e depois ele disse: faça isto em memória de mim. E eu acredito que todas as vezes que os discípulos se reuniam para poderem celebrar a ceia, eles lembravam daquela noite com Jesus, aonde ele estava presente. E eu acredito que muitos deles recordavam e dizia: Pedro, você se lembra, João, que você estava bem próximo dele quando ele disse: o traidor que mete a mão no prato comigo? E eu disse: pergunta quem é. Você se lembra, João? Eu me lembro. Então, como era bom tê-lo presente. E lembra que ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E depois ele disse: tomai e bebei, este é o meu sangue. Estas eram as recordações que eles traziam desde a ceia inaugural até o momento. Então é algo histórico, faz parte da igreja, e eu e você jamais poderemos deixar de lado aquilo que Jesus inaugurou e devemos nós dar continuidade. Por que fazer isto? Devido à sua interpretação apostólica. Qual é a interpretação apostólica? O pão simboliza o corpo. O pão não é o corpo. Quando você participa do pão, você participa simbolicamente do corpo. Você não está comendo a carne de Jesus, primeiro porque você não é canibal. Você está comendo pão. Aquele pão, ele simboliza o corpo de Jesus. Não transforma pão em carne, continua sendo pão. Apenas é um pão que fora orado e consagrado para este fim, para simbolizar o corpo de Jesus. O vinho, ele também não se transforma em sangue, primeiro porque você não é vampiro, não vai transformar em sangue, continua sendo vinho, não há uma transubstanciação, ele continua sendo vinho, é o suco da uva, você vai participar, aquele suco, ele, antes de você ingeri-lo, é orado por ele para que ele possa servir como símbolo do sangue de Cristo que fora vertido na cruz do Calvário. Então o porquê fazer? Porque é uma instituição divina por Jesus, porque é algo histórico que a igreja primitiva começou a seguir o exemplo de Jesus fazendo, e terceiro, porque a interpretação apostólica deu continuidade a este ofício, celebrando a ceia em todos os tempos. Mas o que fazer? Por que fazer? O que fazer? Primeiro, o que fazer? Jesus disse: fazer isto, o que fazer? A primeira coisa que eu faço quando eu participo da ceia é que eu lembro de uma pessoa única. Jesus é único na sua origem, na sua espécie, na sua divindade, na sua essência. Ele é único. Único. Se houver outro semelhante a Jesus, ele perde as suas credenciais.
Mas quando eu participo da ceia, eu lembro desta pessoa única. Única em quê? Única em amor. Ninguém me amou como Jesus me amou. E ninguém me ama como Jesus me ama. Até a Francisca tem ciúmes. Ninguém me ama como Jesus me ama. Ninguém te ama como Jesus te ama. Ele é uma pessoa única. Única também em obediência. Ninguém obedeceu o Pai em todas as demandas como Ele. Ele é único em obediência. E olha que quando Ele vem ao mundo, Ele já sabia precisamente o porquê viria. O porquê viria a este mundo. É fácil obedecer sem saber para onde você vai. Mas o difícil é se o Senhor coloca o GPS na sua mão e diz: você vai para o Monte Calvário ser pregado numa cruz, você vai morrer, vão te chicotear, e você pega logo o GPS e já começa recalculando a rota. Se você está indo para o Calvário, você diz: para onde é que fica Nova Jerusalém, que é para lá que eu quero ir. Foi o que aconteceu no Getsemane. Quando ele vislumbra toda a monstruosidade que ele teria que enfrentar de sofrimento na cruz, ele até olha e diz: Pai, se for possível. Ele entra no terreno da possibilidade: se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Se o GPS está te mandando para a cruz, se o GPS me manda para o Monte do Calvário, me manda para a exortação, a chicotada, a zombaria que todos os soldados vão fazer, a coroa de espinho, aquele julgamento no tribunal de Pilatos, se é para ser zombado, caluniado, vilipendiado, se é para passar por tudo isso, não mude o GPS não, deixa aí, Senhor. Eu quero ir até a cruz, eu quero obedecer a tua vontade, porque para fazer a tua vontade foi que eu vim a este mundo, e ele não rejeitou a vontade de Deus, ele foi até lá. Por isso ele é uma pessoa única, única em proclamar uma única mensagem maravilhosa. A mensagem de Jesus até hoje continua sendo a melhor e a maior mensagem para o homem, porque a mensagem de Jesus, ela encaixa perfeitamente no coração humano. A mensagem de Jesus tem as palavras certas, as soluções certas para o coração do homem perdido. A mensagem de Jesus é por isso que é chamada de boas novas, porque de boas velhas você já está cansado de ouvir, de problema que a bolsa sobe, que a bolsa desce, que vem gente que não é digno de assumir presidência e vai assumir, e que passa por isso, e que passa por aquilo, e vai ali, e vai lá. Você está cansado, você olha os canais de televisão e não tem uma notícia nova, alvissareira, cheia de graça, mas quando você abre a Bíblia, você encontra as palavras salvíficas de Jesus, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para pregar o ano aceitável do Senhor, para arrancar os prisioneiros da prisão. Para isso o Senhor me ungiu. Esta é a mensagem maravilhosa, e foi através desta mensagem maravilhosa que você passou a crer, que eu passei a crer, e é por isso que eu estou aqui, você também, e somos contados como filhos da família de Deus. Oh, maravilhosa mensagem, a mensagem de Jesus. Aleluia. O que fazer quando eu participo da Santa Ceia? Eu não somente estou recordando a mensagem maravilhosa, eu também estou proclamando, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, a morte do Senhor anunciais.
Estes elementos estão em anúncio, dizendo a todos nós, em 3 dimensões, a nós que estamos aqui, aos demônios que estão no reino das trevas, e a Deus que está no seu reino de luz, com os seus demais anjos, arcanjos, querubins, e toda a turma que está lá já esperando a gente. Anunciando o quê? Anunciando que Jesus morreu por nós, anunciando que a porta que estava fechada fora aberta, anunciando o que mais? O anjo que estava empunhando a espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida, ele recuou e deixou o caminho aberto. O que dizendo mais? Colocando uma placa na entrada dos céus dizendo: bem-vindos, remidos do Senhor. O que mais dizendo? A congregação dos perdoados. O que mais? Uma cidade cujo o fundamento é um fundamento de pedras preciosas, e as suas avenidas são avenidas de ouro, seu muro de jaspe, e é para lá que esta igreja vai. Esta mensagem está sendo proclamada através desses elementos. O que fazer? Não somente proclamar, mas expressar um companheirismo. A ceia, ela expressa esse companheirismo a nível mundial. Aonde você for, que tiver um crente, você tem um parente. Não é parente consanguíneo, é parente de fé. Nós somos uma família numerosa, e eu quero dizer para você: você tem irmão chinês, japonês, irlandês, tem até argentino, tem também colombiano, tem mexicano, até baianos são seus irmãos, também tem cearense, tem todo tipo de gente. Aonde houver uma igreja, você tem irmão. E esses irmãos, não foi você que escolheu para ser seus irmãos, quem escolheu foi o próprio Jesus. Então se alegre quando você chegar no céu. Graças a Deus que no céu haverá somente um idioma, né? Não haverá vários idiomas, somente um, né? Então nós vamos entender. O chinês vai deixar aquele mandarim lá que ninguém entende coisa nenhuma, o japonês também, e a gente vai poder conversar normal. Eu acredito que no céu vão se falar baiano. Tu, bichinho, oxente. Acho que vai ser assim, esse idioma lá. A comida eu acredito que vai ser churrasco, viu? E não adianta você pensar que lá tem Coca-Cola, que não tem. Coisas mortíferas só aqui no céu, na terra. Nos céus só coisa boa, viu, meu irmão? Terceiro, o que fazer então? Celebrar uma vitória notável. A maior celebração, eu vejo esses dias agora que estão em Copa do Mundo, o pessoal aí gritando, pulando, saltando, né? Uns cantam, outros choram, outros gritam. O brasileiro já provou que ele não é muito chegado em frutos do mar. A gente não gosta nem de lula e nem de camarões. Mas tem um pessoal que pula, que vai, que vem, que faz isso e aquilo outro, né? E quando ganha, celebra, não é assim? Tem um pessoal que compra fiado até os rojões. Se o Brasil perder, ele não paga os rojões, e nem a camiseta que ele comprou. Vigia, crente. Quando termina toda essa celebração, acabou, né? Mas a vitória de Jesus, ela é tão contundente, que nunca se terminou de celebrar. O céu celebra todo dia. João foi levado nos céus e ele escutou lá o hino ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, força, honra, glória e louvor,
porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus aqueles que procedem de toda língua, povos e nações, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes que reinarão. Os céus sempre estão celebrando. Esta é uma vitória que não tem data para terminar. Hoje nós estamos celebrando. Hoje nós estamos celebrando. Porque a ceia do Senhor é uma celebração. Jesus disse: fazei isto. Então nós estamos aqui, Senhor, celebrando a tua vitória. Unimos nesta noite com anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos e os animais simbólicos, e vamos celebrar. Vamos dizer mais uma vez: o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, e a vitória Ele autorizou a você e a mim. E o pessoal disse que os crentes é um povo triste. Esse povo está só em celebração, meu irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e sempre celebrando. Por que celebramos? Porque a vitória que Jesus ganhou é uma vitória eterna. Não tem data de validade. Não é que nem a massa de tomate que você compra no Rondon. Não tem prazo de validade. Por toda a eternidade você vai estar celebrando a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ai, pastor, mas não vai haver folga nem um dia. Lá já não tem dia, viu? Esquece. Dia é aqui. Mas não dá para tirar um feriado? Também não tem. Se você não gosta de cantar, você não gosta de louvar, não gosta de adorar a Deus, fica por aqui. Lá vai subir aqueles que gostam de cantar, gostam de adorar, gostam de louvar o nome do Senhor. Todos estarão sempre cantando. Que mais? O que fazer? Esperar com expectativa o maior acontecimento que este planeta já viu. Qual é a expectativa e do que? Um dia ele vai vir. Versículo 26 de 1 Coríntios 11 disse: anunciais a morte dele até que ele venha. Até que ele venha. Então ele vai vir. Vai vir. Eu tenho expectativa de que ele vai vir. Não sei quando, mas que ele vai vir, vai. Ele virá. E virá por você. Virá por mim. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na primeira carta, ele disse: não quero que vocês fiquem no estado de ignorância. Não quero. Vocês devem ter este consolo de que os que morreram em Cristo, dado a ordem de Deus e soprada a trombeta, Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós que estivermos vivos para este acontecimento seremos transformados, e unidos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Para encontrar com o Senhor nos ares. Esta é a minha expectativa. Eu não tenho expectativa de ficar rico. Eu não tenho expectativa de viver mais 300 anos nessa terra. Eu não tenho expectativa de coisa alguma, meu irmão. A minha expectativa é escutar o tocar da trombeta. Quando ela tocar, eu me apresentarei para dizer: Maranata! A igreja vive nessa expectativa. Ela vive. E ao viver nesta expectativa deste acontecimento, devemos colocar as nossas vidas cada dia na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Por que fazer? O que fazer? E como devemos fazer? Como devemos fazer? Ele diz: fazer isto. Como devemos fazer? Não.
Naqueles que participam da ceia, deve haver 3 coisas. Primeiro, compreensão mental. Compreender o verdadeiro significado do pão e do vinho. Paulo disse: porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízos para si. Ter uma compreensão mental. O que são estes elementos? O que são? O que significa? A sua importância, a sua majestade em si mesmo. Qual é o significado do pão? O pão representa o corpo de Jesus que foi dilacerado. Isaías 53 diz que Deus agradou moê-lo. Agradou moê-lo, fazendo enfermar. A mesma palavra é aquela utilizada quando você vai no mercado e diz: eu quero 1 quilo de carne moída. E o balconista te pergunta: com 2 moendas ou somente 1? O captar do texto. Jesus foi moído, mas foi moído. A surra que ele levou não foi a surra que você levou da sua mãe nem do seu pai. Ele levou uma linda surra. Seu pai te bateu de havaiana, com muito era um rabo de tatu. Mas Jesus apanhou com um chicote que tinha ossos pontiagudos nas suas pontas. Que ele, ao dar aquele latigaço nas costas, aquilo cravava, e o carrasco puxava de cima para baixo, aquilo rasgava. Ele foi moído, os ossos da sua costela ficaram expostos, de tanto que ele foi chicoteado. Ele estava pagando um preço, não um preço por ele, mas um preço por você, um preço por mim. E ele não fugiu, ele não correu da raia, ele não deu as costas, ao contrário, ele se entregou como um cordeiro imaculado, incontaminado. Ele deixou ser aplicado sobre ele todo o flagelo, todo o sofrimento. Este pão partido, esmiuçado, representa o seu corpo dilacerado, moído, para pagar o preço por você naquela cruz. Temos que ter esse entendimento mental. O vinho representa o sangue derramado. É por isso que Isaías disse: olhamos para ele e não vimos nenhuma beleza. Era o mais desprezado, o mais indigno, homem que sabe o que é padecer. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como entender isto? Ele esgotou o seu sangue naquela cruz. Ele começou a sangrar no jardim do Getsêmani, porque enquanto ele estava em oração de agonia, ele começa a suar sangue, para que você possa ter uma ideia do drama que ele estava vivendo. Ele disse para os seus discípulos: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e velai comigo. Eles não puderam velar com ele, ele adiantou um tiro de pedra, e ali ele dizia ao Pai: Pai, se é possível.
E Lucas dizendo, e estando em agonia, ele suava grandes gotas de sangue. E os anjos, ao ver aquele sofrimento imenso, aquela agonia imensa, anjos vieram ali no jardim para consolá-lo, para confortá-lo, para animá-lo e dizer: tenha coragem, seja forte. Toda a humanidade depende desta hora, toda a humanidade depende de você. Olha para Araçatuba, vai haver uma igreja, Assembleia de Deus, na Porangaba 119, eles vão adorar o teu nome. Seja forte, não desista, vai em frente. Mentalmente compreender isto. Ele não desperdiçou o seu sangue, não. Você e eu não somos um desperdício de sangue, ao contrário, aquele sangue precioso caiu sobre nós, vindo do Calvário em direção à nossa vida. Aonde não havia esperança, entrou a esperança. Aonde não havia saúde, entrou a saúde. Aonde não havia perdão, chegou o perdão. Aonde não havia promessa, a promessa chegou. Precioso sangue. Aleluia. O que devemos fazer? Ter uma compreensão mental, discernir o corpo do Senhor. O que devemos fazer ou como fazer? Devemos ter uma conformidade moral. Como uma conformidade moral, pastor? Não tomar o corpo do Senhor e o seu sangue indignamente. Saber que estes elementos precisa haver da minha parte e da sua parte um entendimento moral e também uma conformidade de que não estamos participando de uma mesa qualquer ou de elementos qualquer, que estamos hoje participando simbolicamente do corpo e do sangue do Senhor. Eu preciso dar essa dignidade a mim e a esses elementos. Eu não posso tomá-los de uma forma leviana. Eu preciso entender que esses elementos têm uma dignidade celeste. Fora sangue de Deus que fora derramado, fora projeto de Deus, feito lá na eternidade e realizado e consumado naquela cruz. Há uma dignidade, há uma dignidade. O ser mais digno de todo o universo, o ser único, o ser verdadeiro, ele padeceu e morreu por mim. Eu não posso de maneira nenhuma confundir esses elementos. Tem uma dignidade nele, e eu preciso dar a devida dignidade a mim também, porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízos. Tomar esses elementos sem a verdadeira dignidade moral é tragar para si juízos. Havia uma confusão entre as mesas dedicadas aos ídolos e a mesa do Senhor. E alguns crentes achavam a mesma coisa comer para o ídolo como comer lá na Santa Ceia. Não, meu irmão. A Santa Ceia é para quem é salvo e tem uma dignidade moral, um compromisso de santidade com o Senhor. Tem que haver também uma consideração mútua. Paulo disse: esperai uns pelos outros. Na Santa Ceia, todos têm o direito de participar. E é interessante que os pedaços de pão e os cálices
são todos do mesmo tamanho. Porque se fosse para cada um escolher o pedaço, um ia levar um pão, outro ia levar uma garrafa de vinho. O porquê na mesma medida? Igualdade. Aqui somos iguais. Eu não sou maior do que você. Você não é maior do que esse irmão que está ao seu lado. Somos iguais. E esta consideração mútua deve permanecer no nosso meio. Você é tão importante para Deus como eu. Não tem aqui menos importante para Deus. Não. Mas eu sou um diácono. Meu querido, isso é questão de organização eclesiástica. Mas diante de Deus, não há importância para aquele que é diácono elevado ao que não é diácono. Não há importância. Eu vou entrar no céu não é como pastor, eu vou entrar no céu como crente. Você não vai entrar como maestro, porque eu tenho certeza que tem anjos melhor do que você lá. Você não vai entrar lá como um musicista, como regente do círculo de oração, como dirigente de congregação. Não, nós vamos entrar pelo sangue, como crentes, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu não sou mais do que você. Pastor, presidente, isso é coisa de homem. Ninguém entra no... Aliás, é bem difícil o pastor presidente entrar lá. Vou contar a vocês uma história que no céu estava uma festa medonha, e 2 diáconos da Assembleia de Deus aqui de Araçatuba perguntou para o anjo: que festa é essa daí? Aí o anjo disse: pastor presidente da igreja chegou aqui no céu. Não, vou reclamar. Lá na terra ninguém aguentava fazer festa para pastor. Aqui no céu vai do mesmo jeito? Não, vou reclamar. Aí o anjo disse: não reclama não, faz 200 anos que não chega nenhum aqui. Você vai aos céus não é pelo seu título, pelo seu cargo. Esquece. Você vai porque é remido pelo sangue, lavado pelo sangue, perdoado pelo sangue, reconciliado pelo sangue, transformado pelo sangue, purificado pelo sangue. Você vai entrar naqueles céus andando e dizendo: graças a Jesus, que pelo teu sangue eu estou entrando nas mansões celestiais. Não é pelo que você é. E para você ter uma certeza, que nem esse corpinho seu presta para entrar no céu. Você está aí se gabando, olhando no espelho, dizendo: mas que corpinho esse, hein? Isso não é um templo do Espírito Santo, isso é uma catedral. Você está equivocado. Esse corpinho, nem esse corpinho seu presta para entrar lá. Você vai precisar de um corpo novo. Então vai esquecendo já dele. Enquanto pode, dar uma arrumadinha, né? Toma um banho, passa um perfume, aquela coisa básica. Mas vai esquecendo. Este corpo que você acha: eu sou. Esquece, você não é nada. Pó e cinza. Esta é a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó e cinza. Este corpo não serve. Para entrar lá precisa de um corpo novo. E Ele foi preparar um lugar para mim e para você, aonde reina a justiça, e viveremos com Ele para sempre. Fazer isto, tenha uma consciência mental, tenha um discernimento dos elementos, e saiba que a ceia é para nós.
A ceia é para nós, é para os crentes. Isso daqui não é celebrado lá na Assembleia da ONU, não. Isso não é celebrado também, nem no Congresso, nem na Câmara dos Deputados, não. Isso se celebra só na igreja, porque é só para os crentes. Jesus disse: faça isto em memória de mim. Aleluia.